Senhor, meus queridos irmãos, aproveitando que os irmãos se encontram em pé, vamos fazer a leitura bíblica em classe, antes de nós adentrarmos a nossa lição, que se encontra Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, e o versículo 12, 13, 14, 15 e 16. Como são poucos versículos, vamos estar efetuando a leitura para nós ganharmos mais tempo. Que diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente com a sua consciência, que é o que nós vamos estudar nesta manhã, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Que Deus abençoe os irmãos, podeis tomar assento nesta manhã. A graça do Senhor se fez propícia a nós nesta manhã, nos concedeu a oportunidade de nós podermos ter este grande privilégio de estarmos reunidos nesta manhã, para nós estarmos aprendendo mais da palavra de Deus, sermos edificados na fé e, sobretudo, usufruindo a sua graça, a sua misericórdia, que é o favor que Deus nos concede. Nesta manhã, uma lição muito importante. Ela vem trazer um tema que todos nós, de alguma maneira, conhecemos em parte: a consciência. Lição de número 6, né? Consciência, o tribunal interior. Então, nós precisamos entender o que vem a ser consciência. Alguém já fez alguma coisa e depois de fazer se sentiu culpado por aquilo que fez? Tem alguém que já aconteceu isso aqui? E aí se condoeu, aquilo se entristeceu? Ou tem alguém que não fez algo e da mesma maneira se sentiu depois culpado ou entristecido por aquilo que deixou de fazer? Tem alguém aqui que já aconteceu? Tem, né, João? Então, isso é consciência. Então, agradeço a oportunidade. Não, né, irmãos? Vamos para frente. Consciência é algo que o texto nos vai tratar, que é algo inato ao ser humano. Todo ser humano, ele já nasce com essa consciência inata nele. Tendo ele um novo nascimento ou não, que é o texto que nós acabamos de ler, Paulo exemplificando aos crentes romanos e tratando de algo que eles tinham com grande estima, que era a lei mosaica. A gente já vai ver sobre ela. Mas ele diz: esta lei que foi normatizada para vocês, ela já existia antes de que para vocês ela fosse normatizada. Porque quando os gentios, os povos que não têm lei nenhuma, apesar de que a gente vai ver que esta lei ela já tinha sido muitas vezes normatizada mesmo antes de Israel receber a lei, eles já demonstravam dentro deles que eles haviam recebido algo de conhecimento de Deus. Paulo não está falando que aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Muitas vezes esse texto é usado para dizer: não, quem não ouviu o Evangelho vai ser salvo pela questão de não ouvir, quem não tem conhecimento vai ser justificado. Paulo ele amplia
esse texto e ele vai dizer, não é bem assim. Já existia uma fagulha de Deus dentro. Porque quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não é que Deus tem braço, Deus tem perna, Deus, né? Nós tivemos, Logan deu esta lição, né? Esta imagem e semelhança quer dizer que Deus colocou princípios, moralidade dentro de nós, e todo homem ele tem conhecimento das coisas certas, das coisas erradas, da moral, de tudo aquilo que nós estudamos nesta lição. Então, o apóstolo Paulo ele está colocando isso, que essa imagem de Deus, ela permanece algo dentro deste homem, e por isso ele tem este conhecimento, ainda que nós vamos estudar não corretamente, porque qualquer sociedade, por mais que ela primitiva que seja, ela vai ter um conhecimento de que roubar não é certo, de que matar não é certo, né? De que adulterar não é certo. E pode ser a sociedade que nunca ouviu falar do Evangelho, pode ser uma tribo mais desconhecida. Então, Paulo está retratando isso nesse texto muito bem, que aquilo que os hebreus, os crentes judaicos, se tanto gloriavam, era a normatização de algo que Deus já tinha dado. Mas então vamos à nossa lição. Nós começamos no texto principal, texto áureo, texto de ouro da nossa lição, que diz: e por isso procuro sempre ter uma boa consciência sem ofensas, tanto para com Deus, tanto para com os homens. O texto já nos diz aqui, em Atos 24, no discurso de Paulo, que ele procura ter, eu procuro ter. Então é algo que precisa ter o nosso querer. O interessante é que nós estamos nesta lição de número 6, e o texto ela começou com o estudo do homem. Então nós tivemos a primeira lição, estudando corpo, alma e espírito, e depois ela se divide em 3 blocos principais, né? A partir da lição 2, que foi o corpo, o que é o corpo do homem, e aí ela segue algumas lições da consequência que o pecado infligiu nesse corpo, o corpo como templo do Espírito Santo. Depois, a partir da lição 5, nós tivemos um segundo bloco, que primeiro tratou do corpo, depois vai tratar da alma, e a partir da lição 10 vai tratar do espírito. Então, nós já tivemos a lição passada, que tratou o que é a alma do homem, e nesta lição, a 6, a 7 e a 8, nós temos um tratamento do que acontece nessa alma. Essa lição, consciência, pensamentos, emoções e vontade. E depois a lição 10 em diante, tratando do espírito. O interessante é que o próprio autor, depois ele nos vai colocar que existe uma divergência. Aonde se localiza a consciência? Está na alma ou está no espírito? Porque nós agora tratamos com o corpo do homem material, o homem físico. E aqui agora a gente começa a procurar entender essa profundeza e essa tão dificuldade do homem imaterial. E aonde esta consciência se localiza? Na alma ou no espírito? Uma vez que os próprios textos bíblicos, eles vão colocar que o homem é tricotômico, corpo, alma e espírito, mas alma e espírito, eles são tão entrelaçados, tão entretecidos juntos, que a gente precisa ir lá para Hebreus 4, que é o único capaz de fazer a divisão entre alma e espírito, e a própria palavra de Deus. Então, mesmo que o autor aqui ele coloque
a consciência como uma das faculdades da alma, fazendo ressalva que há muitos teólogos que entendem que a consciência é uma faculdade do espírito, mas esse termos de essa faculdade ele é mais para estudo, porque a alma ela se divide em sentimentos, emoções e vontade, né? Agora, nós não podemos colocar a consciência exatamente como mais um departamento da alma, mas ele é o modo operando que ele pega tudo isso que há dentro do homem e opera, né? Porque a consciência, nós vamos ver logo adiante, que ela é um juiz. A consciência ela não é sugestiva. A consciência ela trabalha em cima de atos concretos que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós estudamos e vamos ainda estudar a emoção. A emoção é inclinação para alguma coisa, né? O que é uma pessoa, quando nós sentimos a emoção, né? A vontade. Nós não podemos explicar, não, eu tenho a vontade de fazer tal coisa, está dentro do nosso querer. Agora, a racionalidade, ela vai definir. Agora, a consciência, ela pega tudo aquilo que nós temos, os nossos sentimentos, o nosso querer, a nossa racionalidade, a nossa vontade, e ela vai ordenar, de maneira que nós tenhamos algo concreto em julgar as nossas ações. Por isso que logo adiante nós vamos ver que a consciência em si, apesar de que o homem recebeu ela, mesmo ele não tendo um novo nascimento, ela não é um juiz infalível. A consciência, mesmo todo homem possuindo, ela não é um prumo em si para as nossas decisões. E nós vemos isso até em Atos capítulo 23, quando Paulo faz o seu discurso. Ele diz, porque eu sempre andei tendo uma boa consciência. Mas quando a gente vê como é que Paulo veio ali até o caminho de Damasco, apesar do que ele fazia, na sua consciência era correto, seus atos eram corretos até ali? Sim ou não? Para ele era, mas o ato em si era. Então a consciência, ela julga os nossos atos segundo os padrões que nós temos estabelecido em nós. Então daí a gente entende que a consciência, ela pode falhar. Se aquilo que nós alimentarmos, ela for falha. Por isso, o nosso principal papel, segundo a Bíblia, não é obedecer somente a nossa consciência, mas é iluminar a nossa consciência segundo a palavra de Deus. Esse é o principal foco que nós precisamos nesta manhã trabalhar. Então, nós entendemos que a consciência ela não é conselheira, ela é judicial, né? Os sentimentos eles se inclinam, os pensamentos sugerem, a vontade tem o seu querer, mas a consciência, então, ela é a razão que distingue entre bem e o mal, ela é a razão. Por isso, até popularmente, a gente conhece uma pessoa, ele não estava em sã consciência quando fez tal coisa. Distingue o quê? Que a consciência ela exige racionalidade. Então, ela não é somente sentimental, ela não é somente vontade, ela é a ordenação de todas essas coisas que nós vamos estudar, que acontecem na alma e no espírito. Por isso que o autor ele coloca ela bem colocada diante do homem imaterial. O primeiro estudo que nós vamos ter é a consciência, porque todos os outros termos que nós vamos estudar daqui em diante, os pensamentos, as emoções,
a vontade, as disciplinas, tudo isso a consciência vai usar para ordenar a nossa conduta e trazer julgamento de certo e de errado. Amém até aqui? Conscientes da lição? Então tá bom. Conscientes, né? Então vamos para frente. Verdade prática. Diante do crescente degradação da moral ou do padrão moral do mundo, o cristão deve se apegar-se cada vez mais à sã doutrina, para ter sempre uma boa consciência. Então, o próprio texto, a verdade prática, ela já nos diz que a consciência ela pode ser contaminada, e a Bíblia fala isso. E nós vamos correr um pouco, que nós temos que chegar ao tópico 3 dessa lição, que talvez seja o que a gente tem que nos deter um pouco mais. A leitura bíblica, ou mesmo melhor, a leitura diária, semanal, ela sempre nos traz um caminho pelo qual nós percorremos a lição de domingo. Os irmãos que fazem a lição, a leitura diária da lição da escola bíblica dominical, todos fazem, né, irmãos? Ela nos traz um caminho, ou não, né? Ela nos traz um caminho do que nós vamos percorrer. Então, segunda-feira, ela nos sugestiona 1 Timóteo capítulo 1, e o versículo 5, que diz: a fé e a consciência devem andar juntos. A fé e o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência de uma fé não fingida. A boa consciência e uma fé pura, elas sempre andam junto. Se uma estiver doente, a outra estará também. Uma fé fraca influencia uma consciência. Uma consciência pesada, ela nos impede de ter uma fé que tenha um acesso a Deus. Então o texto ele já nos vai colocar que a fé e uma boa consciência andam juntos. Porque quando alguém está com a consciência pesada, ele pega o texto de João: e pedirei tudo que vos quiseres e vos será feito. Aí, será que vai ser? Né? Porém, se a fé é fraca, ela também questiona, ou seja, ela enfraquece a consciência. Na terça-feira, nós vamos ter um texto que devemos nos preocupar com a consciência dos outros. Esse texto, ele é um texto que a igreja precisa ter muito em consideração. E torna lá 1 Coríntios, capítulo 8, verso 10 ao 13. E Paulo aqui, ele vai fazer o capítulo 8 e o capítulo 10 precisa ser estudado juntos, para que a gente tenha, no capítulo 10, Paulo vai trazer o entendimento, mas a sugestão do capítulo 8, ele fala: olha, se alguém estiver comendo algo sacrificado ao ídolo, e você que tem entendimento, vê que aquilo não tem problema algum, para você está tudo bem, mas olha, cuidado, pode ser que o teu irmão, vendo você fazer aquilo, ele seja sugestionado a pecar. E aí Paulo volta agora a tratar este assunto no capítulo 10. Ele não está falando que o crente tem liberdade para participar de cultos pagãos, ele não está dizendo que o crente tinha liberdade para participar no templo dos ídolos, porque o que acontecia nesta época? A sociedade de Coríntios, a igreja de Coríntios, ela estava implantada dentro de uma sociedade extremamente idólatra. E tudo o que se fazia quase era oferecido a um Deus. E aí o crente que estava com uma consciência fraca ou pesada, ele comia algo e depois descobria: não, isso daí foi sacrificado no templo e depois o restante foi deixado no açougue da cidade para vender. E ele dizia: agora eu participei de algo que estava sacrificado ao ídolo. E aí a sua consciência pesava. Então Paulo, quando ele explica isso no capítulo 10, ele diz: de maneira alguma vocês devem participar de 2 cultos. Não é isso que Paulo está falando.
Mas no verso 25 do capítulo 10, ele explica, olha, mas se você for comprar, comer, você dá graças e ninguém tem nada a ver com isso. Vamos exemplificar isso numa coisa mais normal nossa. Aqui a igreja recebe oferta, né, pastor? E aí se faz o quê? Se ora, se agradece a Deus e se consagra para o uso. Ah, mas se esse dinheiro passou pelo tráfico? Pode ser. Esse dinheiro agora passou pela prostituição? Pode ser. Mas Paulo diz o quê? Você não precisa agora sair investigando se aquele que ganhou, aonde passou esse dinheiro, porque senão a vida do crente seria uma prisão. Ele falou, você dá graças a Deus, compra o que tiver que vender. Ah, mas refrigerante tal tem não sei o quê, uma vez passou, né? Gente, dá graças a Deus e toma. É isso que Paulo explicou. Agora, se alguém chegar aqui e trazer uma oferta e diz, pastor, aconteceu o seguinte, noite passada a gente fez um assalto aí, deu bom. Então a gente veio trazer uma... Aí Paulo diz, não, aí a consciência te diz. Aí você está sabendo. Olha, alguém te falou, ó, vamos participar do... Opa, participar do culto idólatra é diferente. Mas se aquilo que você está usando, se o dono da fábrica tem lá pacto não sei com quem, se a comida, você agradece a Deus, dá glória a Deus. E como é isso que Paulo colocou aqui? Ele diz, mas porém, se o meu irmão, ele tem uma fraca consciência, e se ele comer, aqui não tem problema citar, né? Mas se ele tomar a secola, a consciência dele pesar, falou, então você, por ser forte, por ser crente, não faça isso na frente dele. Ou seja, não participe. Por que você se contamina? Não. Mas porque se ele fizer, a consciência fica pesada. E a fé dele vai enfraquecer. Por isso que Gálatas capítulo 6 diz, levai as cargas uns dos outros. E isso é um dos pesos mais difíceis que a igreja tem, porque diz, a minha consciência está pura, não tem nada que ver com o que os outros estão falando. Né? Eu não estou me condenando, não estou... Paulo diz, o nosso maneira de viver, ela não está baseada só na nossa firmeza de fé. Por isso, capítulo 13 de 1 Coríntios diz, qual que é o maior mandamento? O amor. Então Paulo diz, cuidado para não fazer perecer aquele por quem Jesus Cristo morreu. Porque se a tua consciência é forte, mas cuidado com a consciência daquele que é fraco. Não vamos mais além nesse texto, porque nós temos que continuar o nosso texto. Quarta-feira diz, a consciência regula nossa conduta para com o Estado. Isso está lá em Romanos capítulo 13, que diz que nós devemos obedecer às leis, aqueles que nos estão constituídos, não só porque o Estado possui autoridade para fazer isso, mas porque nós temos uma boa consciência para com Deus de fazer aquilo que é correto. Quinta-feira, Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 23, que diz, o peso na consciência compromete a oração. Lembra que nós já falamos sobre isso. Você vai orar, mas a consciência... E a gente já vai ver o remédio lá no final da lição. Sexta-feira, o sangue de Jesus Cristo nos purifica as nossas consciências. E sábado, Salmo 139, que diz que Deus conhece todas as coisas, conhece o meu interior, o meu fazer. E aí isso que Paulo falou também em 1 Coríntios, capítulo 4, ele diz, eu tenho uma boa consciência, 4:4, se eu não me engano, mas nem por isso eu me julgo, porque quem me julga é Deus. O que Paulo colocou ali? Da mesma maneira que ele colocou o 24, diz, eu tinha uma boa consciência, mas a minha conduta não estava errada. No 4:4 ele diz, eu posso ter uma consciência pura, porém, quem me julga é Deus. Talvez os meus atos não me estão condenando, mas Deus é o que me conhece.
E João, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 20, que é o final da lição, mas nós já podemos entrar nela. João faz a indagação ao contrário. Paulo diz: talvez eu esteja com uma boa consciência, porém isso não é o padrão da minha conduta, porque quem me julga é Deus. Ou seja, aquilo que o salmista falou no Salmos: o Senhor examina, vê se há em mim um coração impuro. Porque pode ser que passou batido, né? Pode ser que eu esteja em erro e diante de minha consciência não está condenando. Agora, primeira epístola de João 3:20, João coloca algo ao contrário. Pode ser que a minha consciência esteja condenando. Ele diz, coloca para nós a primeira de João 3:20. Vou ajudar aqui. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração. João está dizendo assim: se o nosso coração nos condena, Deus vai pegar maior ainda? Não. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus que conhece os nossos corações. Ou seja, talvez o meu coração ainda esteja pesado. Mas aí eu preciso levar a Deus, que é maior do que o próprio peso do meu coração, que tem condição de trazer liberdade, de trazer alívio, de trazer perdão. É Deus que tira. Então, nesta lição, a gente vai entender isso, que nós temos uma consciência, mas ela não é árbitro infalível. Qual que é o nosso árbitro? A palavra de Deus e o Espírito Santo que em nós habita. E para isso nós precisamos conhecer a palavra e ter comunhão com o Espírito, que é o que aviva a nossa consciência e que faz ela tomar decisões corretas. Então vamos à introdução da lição. Então Deus fez o homem com um senso moral de consciência que acusa, defende e julga. Acusa, defende e julga. Veja que ele não sugestiona, que ele não dá ideia. Nós vamos ver, acho que semana que vem, os pensamentos. Os pensamentos voam. E eles sugerem muitas coisas, boas e nem tão boas. E aí, nós instalamos o filtro hoje primeiro, que é a consciência. Então ela acusa, defende e julga. Funciona como uma lei moral comum a todas as pessoas. A consciência escrutina e emite juízo sobre o comportamento humano. Então aqui nós vamos ter o primeiro tópico da lição, que seja a consciência antes e depois da queda. A primeira manifestação, a consciência é uma faculdade inata. Como a gente viu, ela é tratada como uma faculdade para ser estudadas, mas ele é um modo que opera todas essas outras faculdades da alma e do espírito. É uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela, é como um sensor instalado. Alguns teólogos consideram que seja no espírito, já falamos sobre isso. Trata-se da primeira manifestação. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar suas decisões. Gênesis 2,16 e capítulo 3, versos 6 em diante, tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Que quem foi? Adão e Eva. Por que a primeira manifestação da consciência? Porque Deus deu uma ordem: vocês não façam tal coisa, senão vocês vão estar desobedecendo. E até ali o homem tinha apenas a inocência, o conhecimento da inocência. A sua consciência ainda não o acusava de nada. Esse juiz ainda não tinha entrado em ação. Mas a partir do momento em que ele desobedece, ele deixa apenas da inocência e aí ativa a sua consciência. E aí vem a pergunta de Deus: onde estás? Né? Quem te disse? E Deus sabia onde ele estava? Deus sabia onde
quem tinha dito essas coisas para ele? Sabia, né? Por que Deus faz essas perguntas? É interessante que Jesus sempre, no seu ministério, ele vai usar esta didática das perguntas, né? Diz que Jesus chegou num homem, havia 38 anos, estava no tanque. E sabendo Jesus que havia tanto tempo, disse, o que queres? Chegou para um cego e diz, o que você quer que aconteça com você? Jesus sabia o que esse homem queria. Então, quando Deus ele chega para Adão, e o modelo de pergunta ele vai prosseguir, né? Você vê, a resposta de Deus para Jó é pergunta. Onde você estava quando eu formei? Quem é você? E Deus trabalha nessas perguntas justamente para que o homem assumisse a sua posição ou a sua situação. Deus diz, o que você fez? Adão tinha que ter a resposta de Davi. Pequei contra ti. E aí a resposta de Adão? Terceiriza. O homem vai procurar desde aquele tempo uma justificativa para tentar aplacar a sua consciência, para tentar amenizar. Eu estava bem, o Senhor me deu essa mulher. É o que Adão falou em outras palavras. A mulher que tu me destes, o que ele estava dizendo para Deus? Quando eu estava sozinho aqui? Estava tudo certo. E isso vem permeando a humanidade o tempo todo. Deus, foi o Senhor que me trouxe para este lugar. Né? Mas a tentação era grande. Mas, né, adolescência, né? O que a gente tem? Uma terceirização para que se aplaque. A gente procura um meio que eu errei, mas fulano não tivesse falado isso que ele falou. Aí quando Deus diz, o que você fez? Eu tinha que dizer, eu errei. Nossa, que Davi era errante também. Deus falou, achei um homem segundo o meu coração. Né? Davi, quando ele foi repreendido, ele podia ter dito, então, se aquela mulher não estivesse lá, né, lá na frente. E a gente é homem, né? Foi isso que aconteceu, Davi falou, pequei contra ti. E aí a gente vai ver o princípio da confissão. É o quê? É que nós reconhecemos que erramos. Mas nós aprendemos com Adão, né? A gente tenta justificar os nossos atos. Obrigado, Fátima. Justificar. A gente sempre tem uma justificativa para aquilo que a gente fala. Aí, então, se foi Adão, vai falar com a mulher, né? Essa vai reconhecer. Não foi bem assim, né? O Senhor deixou esse ali no meio e ele, entendeu? Foi. Aí a gente vê que essa permeação desta mentalidade, ela chegou aos nossos dias. E a gente procura fazer a mesma coisa, justificar os nossos atos, de forma que amenize aquilo que pesa a nossa consciência. Sendo que o remédio, Deus está falando, o que você fez? Errei, tomei decisão errada, não orei, não busquei direção, não busquei a tua presença. Não, mas a gente diz, fulano me falou uma palavra, aí eu saí da igreja, por causa que me feriu. A gente sempre justifica. Por quê? Pode falar, pastor João. Isso, a gente já vai ver
essa questão aqui no último tópico. Mas vamos lá, ainda no tópico, a primeira manifestação da consciência, depois nós temos o direito natural, que foi o texto que nós lemos, né, melhor, que se encontra em Romanos, que Paulo está falando que o homem, apesar de ele ter sido corrompido, ele mantém essa fagulha da imagem de Deus. Apesar de ela ter sido machucada, ele mantém essa fagulha da imagem de Deus. E tanto que diz que a consciência do não crente ele acusa e não acusa. E o subtópico 3, ele vai, no final do subtópico 3, está colocando assim, que antes da codificação, ou seja, porque a lei mosaica ela foi a codificação do princípio, ela diz que antes do direito natural, o que é o direito natural? Aquilo que a pessoa já nasce com ela. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. O principal eram os códigos mesopotâmios de Ur-Nammu, em 2070 a.C., Lipiztar, 1850 a.C. Esse código que ele foi achado, ele era mais um pagamento como monetário por aquilo que se fazia, e o mais conhecido deles era o código de Hammurabi, 1792 a 1750, que é o mais conhecido deles, que é também conhecido como Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, o que o autor ele quer colocar quando ele coloca esses códigos antigos? Que mesmo antes de Israel receber a lei mosaica, mesmo antes do povo de Israel receber a codificação dos princípios da lei de Deus, outros povos já tinham leis. E nessas leis, o código de Hammurabi é o mais conhecido, até porque ele existe no Museu de Louvre, Paris, acho que é, Museu de Louvre. Ele existe uma pedra escrita com esses códigos, e lá está a lei. Se alguém matar, será morto, né? Olho por olho, dente por dente. Então, se tinha já uma noção, ou seja, um senso de justiça, mesmo antes da lei e o povo de Deus ser codificada. Isso está trazendo o quê? A consciência de certo e errado. Olha aí, ó. Obrigado, meu irmão. Esse aí é o código de Hammurabi, está lá no museu em Paris. Ele foi achado, esta pedra. E aqui, não tem como puxar para ver a escrita, olha aí. Se alguém souber ler, pode traduzir para nós. Mas esse código, ele traz o quê? Leis, e o quê? Princípios, codificação de certo e errado, antes mesmo do povo de Israel. Então, subtópico 2, agora, o funcionamento da consciência. Acusação, defesa e julgamento, mesmo antes aqui já está refazendo aquilo que já foi dito no tópico 1, subtópico 2, as vãs justificativas, nós já falamos sobre isso. O debate no tribunal, subtópico 3 do tópico 2. A consciência como um tribunal que julga condutas, aprovando ou reprovando, atua em relação ao presente, ao passado e ao futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente pensamentos e sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos. Quem que já não passou uma noite debatendo, né? A consciência, os pensamentos e o travesseiro. E são longos. Então ela tem esses longos debates em que questionam, aprofunda e analisa situações. É quase que um tribunal instalado ali. Aonde? Dentro da gente. E o que a consciência usa para nesse julgamento? Aquilo que nós temos, os pensamentos tentam nos defender. E ele não era tão mal, ele fez isso, mas ele faz coisa boa, não foi?
E aí é aquela luta, e o tribunal, ele é irredutível. Ele julga corretamente, a gente pode querer expor, mas dentro da gente a gente sabe que não é assim. Por quê? Por causa desta consciência, que ela está usando aquilo que nós temos. Aí a gente vai falar, não, mas eu era assim, mas a palavra de Deus diz assim. E está todo mundo ali, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal. 1 Coríntios 11, 28, é o que nós lemos em todo o culto de Santa Ceia. Examine-se e assim, examine-se o homem a si mesmo. Mas a gente vai ver aqui que para nós fazermos esses exames tem que ter parâmetros, né? Um juiz, quando ele vai julgar, ele usa o quê? Ele usa as leis, ele usa os códigos, e até mesmo aquilo que é socialmente implantado quando não se há. E a consciência, então, ela usa parâmetros, por isso que nós precisamos ter vida com Deus, nós precisamos iluminar esta consciência. Nós precisamos ter palavra de Deus constantemente, nós precisamos ter a consciência, ela é algo que ela atua junto ao espírito humano, o espírito humano é onde o Espírito Santo trabalha. Então ele vai dar direção, ele vai dar entendimento. Nós precisamos ter comunhão com Deus e palavra de Deus. Por fim, aqui nós vamos ter um pouquinho mais para nós atermos o tópico 3 da nossa lição, que é o que nós falamos até agora. A consciência é falível, ou seja, apesar de ela ser um juiz implantado dentro de nós, a consciência não é infalível, ela pode errar. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizadas. O que é cauterizado? Coloca para nós lá Efésios 4,19. Efésios. Isso, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Isso, tudo bem, está correto. Agora coloca para nós então 1 Timóteo 4,2, que vai ser mais específico. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, esses homens enganam, faz um paralelo com Efésios, e eles tendo cauterizado a própria consciência. O que é cauterizar? Tem alguém da área da saúde aqui? Queimar. Isso. E daí, depois de queimado, acontece o quê? Cicatriza. Estanca. Isso. Ela traz essa ideia de queimar. A ideia primitiva é queimar com ferro quente. Então, cauterizar, mesmo que existem outros métodos, ela era algo que tinha uma ferida que sangrava, então você fazia o quê? Queimava ela. Então, ela fazia o quê? Parava de sangrar. Oi? Perde a sensibilidade. Então, aqui o Paulo traz ao Timóteo justamente essa visão. Tinha algo que estava sangrando, um machucado que estava sangrando constantemente. Aí você faz o que? Queima ele para que ele pare. Então você tinha uma consciência que estava acusando. Então você faz o que? Vai ao ponto que ela cauteriza. E aí ela para. Ela não acusa mais. Esse é algo que Paulo coloca muito profundo para a igreja. Isso. Pela hipocrisia. Olha como é que essa cauterização coloca. Pela hipocrisia. O que é hipocrisia? Pastor João, ajuda nós. O que é hipocrisia? Enquanto isso, eu tomo água.
Os hipócritas, eles eram o quê? Nos grandes teatros, eram os atores, né? A hipocrisia e a máscara que se usava, né? Então, ele representava uma figura. Hoje, o mais conhecido para nós são os atores, né? Atores. E a pessoa ia vivendo essa personalidade que não é ela. Então, a hipocrisia traz o quê? Esse sentido de uma mentira. A pessoa vive aquilo que não é a verdade. E vai vivendo aquilo que não corresponde à realidade. E pelo passar do tempo, ele vai causando que a própria consciência, ela cauteriza. E aquilo que nos acusava, já não acusa mais. Aquilo que nos despertava, já não desperta mais. E aí, depois da consciência cauterizada, a pessoa vive aquilo como se fosse a verdade. Mas ela está vivendo, na realidade, uma mentira. Pode falar, pastor. Uhum. Chora mesmo, João? Agora ele chora. Exato. Então, nós podemos representar, mas o perigo que Paulo está colocando aqui é que a gente vai representando de uma forma, a gente vai vivendo uma mentira que por fim a gente acredita, né? Já não viu? Hoje é muito comum isso, as pessoas dizem, eu não sou gente, eu sou... né? E a pessoa acredita que é um cavalo, que é um cachorro, né? Se você duvidar disso, entra no Google, pode pesquisar. É um relativismo, né? Tem várias verdades. Eu vivo a minha verdade. Cauteriza ao ponto que a própria pessoa acredita naquilo que ela falou. Sim. Mas uma consciência cauterizada, ela tem retorno? Tem. Ela diz que não tem. Não tem. O que é a viva consciência? O Espírito Santo é a palavra de Deus. Sim, consciência tem. Só que ele tem que ter uma transformação, né? Tem que dar crédito à verdade. O que o texto Paulo? As pessoas querem viver. Já viu alguém vitimista porque ele quer viver o vitimismo? E por fim ele acha que ele é vítima. Não, eu não consegui isso. Porque é a justificativa que nós vemos lá desde o primeiro homem, Adão, né? Porque meus pais foram assim, porque... né? Então a gente... E aí, por fim, o vitimista, ele acredita que ele é vítima. E ele não reage por causa disso. Então os outros têm que ter dó de mim. Né? Porque eu fui maltratado, porque eu... Quem não tem problema, nós escutamos na terça-feira aqui, né? Quem está? Mas vamos em frente. Então, o primeiro ponto que a lição traz aqui com muita ênfase das consciências defeituosas é a consciência cauterizada. Depois, a consciência fraca e legalista, que foi o texto que nós fizemos menção no início da nossa aula. Agora, o que acontece da consciência fraca? Ela se torna justamente isso, legalista. Ela quer exatamente um padrão de faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça. Ela perde a capacidade de ter um autoexame. Então, mas não está escrito isso, ou está escrito isso. Ou seja, para mim isso é pecado para todo mundo também. Então a consciência, ela se torna fraca, foi
o que nós vimos ali já no início da lição. Depois ela pode ser contaminada ou corrompida. Coloca Tito 1:15 para nós. Tito. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Isso que é um grande perigo. A contaminação, porque tem um texto bíblico que diz que uma mosca ela estraga o perfume do perfumista. E aí, às vezes a gente tem essa visão, diz, não, a pessoa fez tudo certo, só tem um ponto. E a gente justifica muito por isso. Lógico que a gente sabe que todo ser humano tem erro, por isso existe o perdão. Mas vocês imaginam, o pastor me deu essa água aqui. Não, eu nem sei quem que trouxe essa água agora, não lembro. Foi o pastor. O pastor me deu essa água. Receberá um galardão. Essa água é boa, é pura. Mas se ele falasse que ele foi ali no sanitário dos homens e pegou uma gotinha do vaso e colocou aqui dentro. Não ia falar. Será que eu tomava? Mas na sua grande maioria não está pura. Só tinha uma gota. Então, mas só tinha um. Então note que a Bíblia fala, cuidado, que essas coisas contamina o todo. Por isso a Bíblia diz, todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados. Então, o que é o perigo da contaminação? Não, uma gotinha não dá nada, né? A grande maioria da água, aí eu tomo. Amanhã, quem que está no hospital? E aí, quem que sofre? Todo o corpo. A alma e tudo que a gente tem. Por quê? Por causa da contaminação. Quem que já não viu, às vezes já ouve, quem que já não viu falar de uma festa e outro dia todo mundo passando mal? Toda a comida estava estragada. Só a maionese, diz o pastor. O vilão antigo das festas. E a pessoa comeu quase só maionese. Geralmente não, foi só um pouquinho. Mas o que aquele pouquinho fez? Contaminou todo mundo. O outro dia estava o hospital cheio de gente, por causa da contaminação. Então, por isso que nós temos um filtro. A nossa consciência, ela acusa, mas ela precisa ser iluminada, ela precisa estar avivada pela palavra de Deus, senão ela deixa passar alguma coisa. Não tem problema alguma coisa. Tem problema alguma coisa. A contaminação, ela nos afeta por inteiro. Para a consciência funcionar bem, é preciso ela estar corretamente educada, cuidada à luz da genuína palavra de Deus, no Espírito Santo. 1 Timóteo 1:5, Romanos 9:1. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado. A insensibilidade leva à complacência. O que é complacência? É aceitação. Porque a insensibilidade, ela foi deixando coisas passarem. É nesse campo que agem as seitas, manipulando, aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. E o que eles faziam? Colocavam preceitos. Então a alma destes homens ia por esses preceitos. Subtópico 2 do tópico 3, para nós encerrarmos aqui a nossa lição. Deus é o supremo juiz. Apesar da grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto e definitivo. Aqui a gente precisa reforçar esse ponto de novo.
O pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo, não é o que a consciência diz, né? Como Paulo disse, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, ou seja, o que já falamos hoje. Talvez a minha consciência não acuse de nada, mas nem por isso eu me coloco como justificado, pois quem me julga é Deus. Talvez Deus sabe, ou Deus conhece, e Deus sonda, e Deus vê algo que pela minha consciência passou, mas para Deus não está bom. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que a nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios do nosso coração, mesmo que nos sejam ocultos. Às vezes, nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para conhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. 2 Samuel 12, 1 e 13. Pedro precisou ouvir o canto do galo. E quantas vezes o que a gente precisa ouvir e o galo cantou. Pedro estava tudo bem até o galo cantar. Quando o galo canta, onde é que vai Pedro? Chorar. É o que, para Pedro despertar, precisou o galo cantar, porque Jesus tinha dito. Pecados do espírito, como a soberba, o orgulho, são os que mais se escondem. Olha só. São pecados, quem que sonda que tem orgulho no nosso coração? Quem sonda que tem soberba no nosso coração? Alguém pode olhar e dizer, ali tem? E às vezes a gente tem orgulho da nossa humildade, né? Muito humilde, eu tenho orgulho da minha. E aí a gente vê que só Deus sonda os corações, é que o salmista falou. E finalmente, volta lá para 1 João, para nós encerrarmos esta lição. Esse versículo é muito interessante, 3 e 20. Já lemos ele, mas vamos ler de novo para reforçar. 1 João 3 e 20. 1 João 3 e 20. Texto. Isso. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Por mais que a consciência esteja pesada, por mais que a gente ache que não tem, no Calvário, o sangue de Cristo, a purificação, a perdão, a libertação, para tornar essa consciência livre de novo, pura de novo, para ter acesso a Deus, para que a fé funcione, porque a Bíblia diz que temos acesso a Ele pela sua graça, Hebreus. Se temos paz com Deus, temos também acesso. O que a consciência pesada nos traz? Aquilo que Adão fez, se esconde, nos afasta. Uma consciência purificada, ela nos atrai à presença de Deus. E tendo paz com Deus, nós temos livre acesso. E tendo livre acesso, nós temos comunhão com esse Deus. Conclusão. Devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada, iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esquecemos, o sangue de Cristo é poderoso para nos purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do sacrifício. Cheguemos-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Espero ter colaborado um pouco com os irmãos. Que Deus nos dê a cada dia uma consciência pura, livre diante dEle e diante dos homens. Vamos nos colocarmos em pé, vamos agradecer a Deus por esta tão grande privilégio de nós estarmos na sua presença. Pai querido, nós te rendemos graça, nós te louvamos,
porque o Senhor colocou dentro de nós algo tão importante, algo chamado consciência, Senhor, que muitas vezes ela nos traz tristeza, muitas vezes pode nos ter trazido angústia, mas sabemos, Senhor, que ela é usada de Ti para o nosso próprio bem, para que, Senhor, nos traga arrependimento, para que nos traga entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Te pedimos, Pai, que pelo Teu Espírito Santo e pela Tua Palavra, Senhor, que a nossa consciência cada dia ela seja avivada, ela seja, Senhor, fortalecida, que não haja nela, Senhor, nenhuma contaminação, que não haja nela, Senhor, fraqueza, que não haja nela engano, mas que, Senhor, ela esteja pura diante de Ti, para que, Senhor, estejamos, Senhor, paz contigo a cada dia e acesso. E se há algo, Senhor, ainda, Senhor, que nos afasta de Ti, que, Senhor, se há ainda algo, Senhor, uma raiz de amargura, algum engano, alguma soberba, o Senhor que sonda, o Senhor que sabe, o Senhor que conhece, traz, Senhor, isso à luz, para que, Senhor, confessando diante de Ti, tenhamos perdão, Senhor, e liberdade a cada dia de Te servir. Fica conosco, Pai querido, que nós Te pedimos e Te agradecemos, em o nome de Jesus.